Enquanto você estava distraído com o corte de juros, o Brasil estava colocando um pé no pódio da Bolsa Mundial e outro num barril de pólvora prestes a explodir. Lá nos Estados Unidos, o Trump estava ligando para o Xi Jinping na China para negociar tarifa, para negociar o TikTok. Na Europa, estava tendo invasão do espaço aéreo. Aqui, na América do Sul, tem presidente armando a população até os dentes. Isso tudo enquanto o jogo de xadrez do poder fica rolando. Esse aqui é o Radar da Bolsa, eu não estou para falar de economia, não estou para falar de política, eu estou para falar daquilo que realmente importa desse jogo de xadrez do poder, para você saber como movimentar suas peças e ganhar o jogo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Rodrigo Pilati, e aqui eu te ajudo a investir de um jeito simples e seguro para você receber renda passiva. Então, bora para cima falar sobre o Brasil, porque aqui no Brasil o Lula começou a liderar em todos os cenários para as eleições de 2026, aponta a pesquisa Genial Quest. O Lula, na semana passada, eu trouxe aqui as informações de que ele tinha perdido ali alguns pontos, ele estava atrás do Tarcísio, mas essa condenação do Bolsonaro, essa condenação que já era prevista, né, que já estava prevista por todo mundo, ela desgastou um pouco mais a imagem do Bolsonaro e dos seus apoiadores, e eu acredito que por conta disso o Lula mantém a liderança em vários cenários no primeiro turno e começou a superar o Tarcísio, que é o principal nome da direita, no segundo turno. Então, pesquisas também mostraram aí que o Bolsonaro está bem desgastado, que as pessoas não querem o Bolsonaro concorrendo para presidente em 2026, eles entendem que encerrou o ciclo depois dessa condenação. Isso pode ter desgastado um pouquinho a imagem do Tarcísio. Ainda é muito cedo, o tabuleiro está só sendo colocado, as peças estão só sendo colocadas aí no tabuleiro, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, mas é importante porque isso aqui pode ser precificado mais para frente, caso o Lula venha a confirmar o favoritismo, beleza? Vamos para a segunda notícia, que também envolve Lula e Bolsonaro. Aliás, quando eu falo Lula, acho que é impossível você não pensar no Bolsonaro. Quando eu falo no Bolsonaro, acho que é impossível você não pensar no Lula. Essas duas coisas andam juntas e aqui está sendo votada uma anistia para quem, sei lá, né? Não vou nem falar que cometeu crime, etc. As pessoas foram julgadas, ainda está em julgamento, né? Ainda tem instâncias para recorrer e tal, já foram condenadas, mas ainda não é em última instância, ainda tem recurso, então não posso falar que são culpadas, mas a anistia está sendo votada para tentar pelo menos aliviar a barra dessa galera. Vamos lá, o que o relator, que é o Paulinho da Força, falou? Que a anistia irrestrita, ela é impossível, ela não vai passar na Câmara, ou seja, liberar todo mundo de tudo, vira essa baderna, faz o que quer, quebra o que quer, entra lá, invade, faz cocô na gaveta do cara, enfim, aquela zona, aquela coisa nojenta que aconteceu no dia 8 de janeiro, e essa anistia, ou seja, liberar todo mundo de qualquer tipo de culpa, é impossível. O que eles vão negociar? Uma redução nas penas dessas pessoas que cometeram esses atos no dia 8 de janeiro. Então é isso que o Paulinho falou, que é impossível essa anistia, mas que eles vão negociar, eles vão tentar flexibilizar um pouco essa punição. Ainda no Brasil, o Ibovespa renovou as máximas e bateu recorde. Um novo recorde foi batido pelo Ibovespa, passou dos 146 mil pontos. Isso é um marco importante, por quê? Porque eu não sei se você já ouviu isso, mas desde que o Lula foi eleito eu escuto: eu não vou investir com esse governo. Esse governo que está aí, jamais que eu vou colocar dinheiro na bolsa. Com um governo desse, eu não vou investir. Agora essas pessoas vão chorar na cama porque é lugar quente, né? Independente do governo, Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula 3, independente do governo, se você tem estratégia, você consegue lucrar, e ficar de fora da bolsa é uma grande de uma besteira que você faz na tua vida. Então o Ibovespa voltou a quebrar recorde esse ano, em 2025, olha só, num governo do PT. Então, estava lá
145 mil pontos, agora já passou dos 146 mil pontos, como eu estou mostrando na tela aqui. Então, 146 mil pontos, o Ibovespa bateu hoje, quebrando nova máxima, quebrando de novo o recorde, mostra que a Bolsa está subindo. Fato para isso acontecer é que, uns dias atrás, teve... na verdade, no dia 17, né, 2 dias atrás, teve a decisão do Copom de manter a Selic em 15%. Já era esperado, eles já tinham falado sobre isso na reunião de julho, que a próxima reunião provavelmente seria para manter a taxa em 15%, se nada mudar. Se não mudou, teve uma pequena deflação, então, mostra que a Selic em 15% está funcionando para a nossa economia. Foi isso que o Copom decidiu, entendeu e acabou mantendo a Selic em 15%. Deve manter nesse patamar até o final de 2025 e ela deve começar a cair entre o final de 2025 e o início de 2026. Por isso, o Ibovespa vem batendo recorde, vem subindo, vem quebrando aí as máximas históricas que ele já teve, justamente porque o mercado entende que o pior já passou, agora é um cenário de estabilidade e de melhoria na economia do Brasil. Tranquilo? Já que o Ibovespa subiu, bateu os 146 mil pontos, teve uma leve subida, né, de mais de 2%, 2,63%. O que aconteceu com o índice Bovespa dolarizado, que é replicado aqui, né, de forma mais otimizada, digamos assim, por esse ETF chamado EWZ, que é esse ETF aqui que é negociado lá nos Estados Unidos. Bom, nos últimos 5 dias, assim como o Ibovespa subiu mais de 2%, esse ETF dolarizado também subiu cerca de 2,36%, isso já considerando também o preço do dólar, a valorização ou desvalorização cambial, isso tudo é considerado nesse ETF. Então, para você saber o ganho real que você teria dolarizando o teu patrimônio aqui, pensando no Ibovespa, é considerar esse ETF. Esse ETF aqui é uma boa margem para você fazer isso. Fechou? E já que eu estou falando de dólar, vamos falar da economia dos Estados Unidos. Essa semana também teve reunião do Fed, que é o Banco Central Americano, e o Fed cortou os juros nos Estados Unidos em 0,25 e prevê um ritmo constante de reduções. A primeira redução desde dezembro de 2024 deixa a banda entre 4 e 4,25. Lá é um pouco diferente, aqui a gente tem a Selic e bota um valor fixo nela, né? Lá eles têm essa flexibilidadezinha entre 4 e 4,25, mas o mercado já estava prevendo e o Ibovespa nessa semana, o S&P 500 nessa semana manteve-se estável. Ali 0,76, não chegou nem a subir, 0,87 agora atualizou o gráfico, 0,87 não chegou a subir nem 1% essa semana, mas teve uma alta, o que mostra que a atitude ali do Fed, né, a redução, fugiu a palavra, a redução dessa pequena porcentagem aí nos juros mostra que isso foi positivo, o mercado entendeu bem, não foi negativo, se manteve estável e subiu levemente. Fechou? Vamos falar sobre o Trump. O Trump é assunto constante aqui no radar da Bolsa, né? O Trump teve progresso após uma conversa com o Xi Jinping sobre o TikTok, sobre taxas e sobre o comércio. E eles vão se reunir pessoalmente, presencialmente, em breve. Diz o Trump, fizemos progresso em muitas questões muito importantes, incluindo comércio, fentanil, necessidade de encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a aprovação do acordo do TikTok. Então, quando o Trump pega o telefone e liga para algum presidente para negociar alguma coisa, o mundo entra em colapso, as pessoas ficam ali, todas elas espertas, ficam esperando alguma notícia, mas nesse caso foi uma boa notícia. O Trump, ele sabe onde ele pisa, ele não faz queda de braço com a China, porque ele sabe que a China tem tanta força quanto ele, e quem acha diferente disso precisa estudar um pouco mais, precisa entender um pouco mais como é que funciona a balança comercial do mundo, porque a China tem sim tanta força quanto os Estados Unidos, não tanta influência. Em termos de influência, os Estados Unidos é muito mais forte, mas a China economicamente e comercialmente é tão forte e bate de frente violentamente com os Estados Unidos, ok?
Aí ainda nos Estados Unidos, né, no assunto Estados Unidos, vamos falar do Maduro. Aqui do ladinho, isso é muito preocupante porque o Maduro anunciou treinamento de civis com armas por militares. Então os militares estão treinando civis com armas em meio a essa tensão com os Estados Unidos. Isso é muito ruim, mostra que a tensão está aumentando, que o risco está aumentando, que as coisas estão cada vez ficando piores, e isso é ou pode vir a ser um grande problema para nós, ok? Então, o presidente da Venezuela convocou militares para levar instruções às comunidades. Estados Unidos enviaram navios de guerra e caças ao Caribe e acusam Maduro de ligação com o narcotráfico. Olha só, Pablo Escobar, ele é meio parecido com o Pablo Escobar, né? Nem quero falar sobre isso porque é bullying, mas ele tem aquela cara de Pablo Escobar, né? Enfim, nada contra o Maduro, nada a favor dele. Bora tocar a piadinha em off aqui, foi feita, ok? Falando ainda sobre questões militares, né? Ainda sobre questões militares, a Estônia acusa a Rússia de invadir o seu espaço aéreo com 3 jatos. A OTAN diz ter interceptado esses aviões. Aeronaves russas permaneceram no espaço aéreo estoniano durante 12 minutos, disse o governo do país. Foi a terceira vez que países da OTAN acusaram a Rússia de invasão do espaço aéreo em 10 dias. União Europeia e OTAN afirmaram que vão responder. Essa tensão da Rússia com a Europa, com a União Europeia, com a OTAN, vem crescendo, vem expandindo, vem tomando mais corpo, e isso é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. Petróleo, quem investe em Petrobras, quem investe em Cosan, enfim, questão do petróleo aí é uma parada muito importante, questão de comércio mundial, enfim, são vários fatores que a gente tem que ficar de olho. Fechou? E, por fim, a última notícia também aqui da América do Sul, o governo Milei intervém no câmbio pelo segundo dia seguido para conter a disparada do dólar. A Argentina, que estava nadando de braçada, que estava super bem até o final do ano passado, começo desse ano, aí até março, abril, começou a sentir o problema e agora o Milei precisou intervir no câmbio de novo pelo segundo dia seguido para conter a disparada do dólar. Entre a quarta e a quinta-feira, dias 18, né, o Banco Central da Argentina injetou 432 milhões no mercado e a medida ocorreu após a derrota de Javier Milei nas eleições legislativas em Buenos Aires e em meio ao escândalo envolvendo a sua irmã, episódios que abalaram ainda mais a confiança do peso e também estão abalando a confiança do povo argentino no Milei. Isso tudo vem acontecendo aqui do lado, seja lá em cima na Venezuela, seja aqui mais do lado, né? Eu estou no sul, então a Argentina é muito mais próxima, isso tudo está acontecendo aqui, está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, ligação do Trump, o Trump, sei lá, será que ele está mal, será que ele não está de saúde, como é que estão as coisas? O mundo se movimenta, o mundo é essa caixinha de surpresas a cada semana. Esse aqui foi o Radar da Bolsa, aqui o capitalismo é tupiniquim, mas a gente não maqueia nada. E investidor que entende o movimento das peças do tabuleiro, sabe como é que as coisas funcionam, sabe que pode prever ou antever algumas situações, e aí não vai ficar comprando caro, não vai ficar vendendo barato os seus ativos. A Bolsa Brasileira, nesse momento, está muito barata, embora esteja crescendo, e quem está ligado, quem sabe das notícias, quem entende esse contexto todo, está aproveitando esse momento para surfar. Por quê? Porque a bolsa é uma onda, né? Ela tá subindo, mas uma hora ela quebra. E você tem que saber surfar, tanto no momento em que ela está se armando, quanto no momento que ela já quebrou, para poder tirar o melhor proveito possível. É nóis? Aqui o Radar da Bolsa serve para te ajudar. Eu estou aqui também para isso. Compartilha esse vídeo, comenta. Se você sentiu falta de alguma notícia, bota aqui que eu quero saber. E também manda para aquele teu amigo que está investindo só em Bolsa Brasileira, que está investindo só em renda fixa, enfim, aquele cara que está fazendo aquelas cagadas clássicas para ele aprender a investir de um jeito simples e seguro, para criar renda passiva. É nóis, tamo junto, até a próxima.